É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, do Sindicarga News. Quais são as novidades que temos aí sobre a reforma tributária? Paulo, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui batendo um papo sobre um tema de muita importância para o nosso país. E eu costumo dizer que toda vez que a gente fala de direito tributário, a gente está falando do sustento, do custeio de toda a atividade pública, de todo o serviço público e de todo o bem público de um país, de um estado, de um município. Por quê? Porque no ambiente federal, 70% no mínimo de toda a arrecadação, de toda a necessidade pública, ela é paga por tributo. Então, quando você fala, puxe brasa para a minha sardinha, é mais ou menos isso. A arrecadação, ela vem de forma específica ou genérica, dependendo do tipo de tributo, mas o fato é que você tem que direcionar por meio das leis orçamentárias um certo percentual para a saúde, um certo percentual para a educação, para a segurança e todos os serviços que a gente precisa ter num país. O sistema tributário nacional, ele precisa ser modificado, quando modificado, por meio de emenda à Constituição. Ou seja, existe dentro da Constituição quais são os impostos, quais são os tributos que existem no nosso país. Ou seja, nós temos no nosso país os impostos, as taxas e as contribuições. Dentro das contribuições, nós temos contribuições sociais especiais e contribuições de melhoria também, né? Mas o que nós temos há muito tempo conversado, o sistema tributário precisa ser reformado. Por quê? Porque o sistema tributário é complexo. Então, será que nós não poderíamos fazer como em outros países, que é centralizar a tributação? Assim, poderíamos. Então, caminhemos por meio de uma reforma tributária. Qual é o problema maior que vejo nessa reforma tributária, antes mesmo de te explicar o que é? A tributação, ela tem sempre três núcleos. Três núcleos. O que é objeto de tributação? Bens, serviços e renda. Essa reforma tributária que foi apresentada por meio da emenda 45, ela não trata da renda. Ela só trata de bens e de serviços. E aí a gente entra já para dizer para você o que temos lá. Nós temos aprovado pela Câmara, né, porque para que se tenha uma emenda à Constituição, ou emenda constitucional, como alguns chamam, você precisa de aprovação nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5 ou mais da votação qualificada, né? Tem que ser não pode ser dos presentes, tem que ser dos membros. É diferente, né? Então, na Câmara já foi aprovado em um só dia, mas tivemos os 2 turnos. E hoje foi encaminhado para o Senado Federal para analisar essa questão. O que nós temos em desenho básico? A criação do IBS e do CBS. IBS é Imposto sobre Bens e Serviços e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Qual seria a diferença do atual cenário? No atual cenário, nós temos impostos federais, municipais e estaduais, que pesam sobre a pessoa física e especialmente sobre as pessoas jurídicas, os CNPJs. Mas nós temos em base para o CNPJ federal, PIS, COFINS, CSLL e IPI. E no ambiente estadual, ICMS, no ambiente municipal, ISS. O que teríamos no CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que seria o CBS seria federal e o IBS seria a união dos tributos, dos impostos estaduais e municipais. Então, o CBS nós teríamos PIS, COFINS e IPI, e no IBS nós teríamos ICMS e ISSQN, né? Tá faltando alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa, né? Tá faltando alguma coisa. Se você, Alexandre, disse para mim que o atual cenário é PIS, COFINS, CSLL e IPI, isso no âmbito federal, e no âmbito estadual e municipal, ISSQN e ICMS, quando você abre o CBS com PIS, COFINS e IPI,
e o CBS com ICMS e ISSQN, cadê a contribuição social? Você vai pagar por fora. Cadê o imposto de renda de pessoa jurídica? Você vai pagar por fora. Então, o que você teria hoje num serviço de lucro presumido, que a grande maioria está, você teria PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda de pessoa jurídica e ISS. Dentro desse ambiente de 4 aqui, você tem 11,33 e o ISS você vai de 2 a 5. Então vamos dizer que de 11,33 você pode ter 13,33 até 15,33. Só que se você já tira o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, você vai pagar uma alíquota fixa sobre 3, mas ainda faltam pagar sobre 2. E o problema maior, que com isso eu encerro essa introdução para que nós posteriormente possamos falar detalhadamente de cada caso, o problema maior, você está discutindo na Câmara e no Senado, e toda a discussão política tem, eu voto com você aqui você vota comigo aqui, e aí você tem o segmento dos entendimentos políticos. Quando você cria uma reforma tributária sobre os serviços e os bens, e deixa de lado a renda, você está fazendo um movimento político sobre bens e serviços, esquece que daqui a pouquinho você vai ter que fazer outro movimento sobre a renda. Então você imagine um exemplo esdrúxulo. Hoje você tem um custo de 15,33. E aí o seu custo sobe, por exemplo, a 30. O pessoal está falando entre 30 e 35. Aí você diz, então não vou ser mais empresário. Vou pagar só imposto de renda na minha pessoa física, que é melhor pagar 27,5 do que pagar 35. Só que a reforma sobre a renda ainda não está sendo discutida. Aí eu venho depois, falo, não, já que você quer pagar imposto de renda, eu vou fazer uma reforma sobre a renda e vou cobrar 50% sobre a renda. É melhor que ficar lá pagando 35%. Então, ou seja, em todos os cenários, você tem dúvidas. Veja bem, dúvidas. Nada está pavimentado, nada está sedimentado. Nós estamos agora discutindo. E quando é que tem essa resposta? Olha, o presidente do Senado disse que isso não é assunto para esse ano, para ser finalizado esse ano. E alguns veículos de comunicação, nós estamos tendo algum acesso dizendo que as comissões, só teremos a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tratando desse assunto, depois direto ao plenário. O que é um erro muito grande, porque você tem comissão de orçamento, você tem comissão de tributação, você tem comissão de finanças, que deveria passar por todas essas comissões, até de políticas públicas, porque o tributo está ali para pagar políticas públicas. Não se pode um tema que você discute há 30 anos finalizá-lo com assodamento, com velocidade, com desespero. E aqui, Paulo, eu deixo uma proposta de pensamento. O Código Tributário Nacional, ele é de 1966. Se nós jogarmos para hoje, nós estamos quase completando aí os nossos 60 anos. Se nós aprovarmos uma reforma tributária de forma assodada, sem pensar direito, nós podemos submeter o nosso país a 60 anos de uma norma tributária, como a gente já está trabalhando, e o Código Tributário Nacional funciona muito bem. Tá? A nossa Constituição, ela tem no seu artigo 150 as limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu costumo dizer que é o melhor amigo do contribuinte, é o artigo 150 da Constituição. Então nós já temos um sistema tributário muito legal. Discutimos há anos o Código de Defesa do Contribuinte, ou, para alguns professores, chamando de Código de Direito dos Contribuintes, né? E isso não se aprova. Nós temos projetos de lei em trânsito para falar do Código de Defesa do Contribuinte, mas, veja, a maior defesa do contribuinte hoje, Paulo, é a própria Constituição. E se você faz uma reforma assodada, você pode estar afrontando direitos do cidadão e, no final de tudo, o maior sofredor sempre será o que tem menos recursos, que não pode pagar um bom advogado, não pode
mudar de setor, não pode dizer que esse segmento não me serve mais, então eu vou para o outro. O menos privilegiado financeiramente não pode sequer mudar de estado, mudar de país, ele tem que ficar onde ele está sofrendo. É isso, meu amigo, que eu teria para dizer para você e, logicamente, me colocando à inteira disposição para fazermos pílulas menores falando sobre dúvidas específicas, inclusive dos nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação, doutor. Eu é que agradeço. Abraço. Outro.